Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta teleconferência está sendo gravada e a apresentação está disponível no site da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes o senhor Alexandre Santoro, CEO da IMC, e senhora Natália Lacava, CFO da IMC. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Santoro, que dará início à apresentação. Por favor, Santoro, pode prosseguir. Obrigado, Samantha. Bom dia a todos e muito obrigado por participarem do call de resultados do segundo trimestre de 2025 da IMC. Eu gostaria de começar o call de hoje agradecendo aos nossos quase 7.000 colaboradores, franqueados e parceiros, que são os reais responsáveis pela evolução que temos conseguido fazer aqui na companhia. Meu muito obrigado a todos vocês. Para começar a apresentação, a gente pode ir para o slide número 2, que eu quero fazer uma pausa aqui antes de entrar nos detalhes do resultado do TRI, um pouco sobre a jornada da IMC e os ciclos que marcaram a companhia. Claramente, assim, a gente viveu um primeiro grande ciclo, que pode ser dividido em alguns capítulos, mas eu chamei aqui de o ciclo da construção da IMC, um período importante, fundamental de aquisições e fusões, que nos deu escala, presença em vários países, mas também aumentou e muito a complexidade da companhia e da operação, né? Esse ciclo ele tem uma brutal ruptura com a pandemia, que aconteceu logo após a incorporação da Pizza Hut e do KFC. E aí se iniciou, logo após a pandemia, ou ainda no final, diria, da pandemia, um novo ciclo. Foi um ciclo que a gente chamou de um ciclo de transformação da empresa, ali ainda com muitas dúvidas e muitas incertezas de como seria essa retomada da economia e o impacto nos negócios. Mas, basicamente, naquela época ali, a gente já definiu claramente quais eram os principais pilares dessa transformação que estávamos nos propondo a fazer, que a gente definiu basicamente que era avançar na eficiência operacional, que é o dia a dia do negócio, reduzir a complexidade da empresa, ser cada vez mais disciplinado financeiramente na alocação dos recursos, nas despesas, e também retomar a expansão da empresa, que acabou ficando muito focada na KFC ao longo dos últimos anos. De certa maneira também na Pizza Hut, mas muito focada na KFC. Nesse período, a gente entregou alguns desinvestimentos estratégicos relevantes e importantes. A gente saiu do Panamá, saímos da Colômbia, a gente viu uma melhora consistente das margens, tanto nas margens for-all como nas margens da companhia. Teve um redesenho de time, né, um reforço de time, conseguimos reperfilar a dívida, não só em prazo, mas em custo, reduzimos substancialmente a alavancagem da companhia e avançamos também em tecnologia. E esse ciclo, no nosso entendimento, ele se encerra agora com a conclusão da parceria do KFC aqui no Brasil. Um marco que reforçou o caixa da companhia, reduziu a nossa alavancagem, diminui expressivamente, materialmente, a necessidade de CAPEX futuro da empresa e nos trouxe um sócio forte, operador, capitalizado, com quem ainda vamos compartilhar o potencial upside dessa nova etapa da marca aqui no país. E a gente entra agora nesse novo ciclo, que se inicia, já se iniciou, onde a gente tem todas as condições de converter o potencial dos nossos negócios em resultados tangíveis. A gente segue com a convicção de que a soma das partes vale mais do que o todo. E
o deal da KFC evidenciou isso de maneira muito transparente e muito clara, ao avaliarmos o negócio da KFC ao mesmo valor do nosso market cap. Nesse novo ciclo, quando a gente pensa nos principais pilares, não serão alterados. Basicamente, esse é um negócio que exige muita disciplina e de execução. Então, a gente vai seguir sempre na busca pela melhoria e avanço na excelência operacional, ser muito disciplinado financeiramente e, obviamente, a companhia tem, as marcas ainda têm muito potencial de crescimento, e a gente entende que esse ciclo, a gente ainda vai ser mais criativo, a gente entende que a gente foi bastante criativo ao longo dos anos em superar os desafios que a gente teve. Acho que a gente vai ter um desafio ainda de ser mais criativos daqui para frente, para gerar resultados consistentes com os ativos que a gente tem. Tá? E, claramente, nesse ciclo, a gente quer explorar ao máximo o potencial do nosso negócio do frango assado. Ampliar também a questão de franquias, seguir firmando parcerias estratégicas e acelerar projetos, por exemplo, no frango assado de Build to Suit, que a gente cresce com relativamente menos capex, trazendo parceiros para a construção das lojas, e sempre com um foco muito grande no retorno e na geração de valor para os acionistas, franqueados e colaboradores. Agora, para a gente... Então, essa é um pouco a história. Acho que realmente é um marco importante a conclusão do deal da KFC. Agora, vamos falar um pouco de como foi esse trimestre em termos de operação e de resultado. E como vocês viram e imaginam, um deal como esse da KFC, ele demanda muito de todo o time. Ele poderia ser uma potencial desculpa de distração, mas não foi. Eu acho que isso eu tenho muito orgulho aqui do time e de todo o nosso time aqui, de ter mantido o foco no dia a dia da operação, que no final é o mais relevante, é o que mais importa, né? Então, a gente vê aqui em números, no consolidado, a nossa receita atingiu muito próximo a 600 milhões de reais, chegou a 591 milhões de reais, um crescimento de quase 4% com relação ao ano passado. No Brasil, a gente tem uma receita de 12,6%, com expansão de margens em todas as unidades de negócio e redução nas despesas gerais e administrativas. É importante lembrar, claramente também, esse desempenho é parte a gente tem um mérito aqui de todo o time na evolução da operação em si, mas também a gente teve uma base comparativa que foi difícil. O segundo tri do ano passado não tinha sido um trimestre tão bom. Mas mesmo assim, a gente apresentou um crescimento saudável, sustentado por execução consistente e uma melhoria operacional de uma maneira geral. Isso nos deixa bem posicionados para acelerar ainda mais no terceiro tri, especialmente nas iniciativas já em andamento para impulsionar as vendas e a rentabilidade. O EBITDA, por sua vez, ele cresce 6,5%, o EBITDA recorrente. Eu vou depois explicar um pouco mais o efeito não recorrente que ocorreu no ano passado, mas o recorrente cresce 6,5% no TRI e 15% no acumulado do ano, ao longo dos últimos 6 meses. E a gente também encerra o TRI com quase 300 milhões em caixa, 64% acima do mesmo período do ano passado, e com uma alavancagem bastante saudável de 1,7 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Agora eu vou entrar rapidamente, eu vou fazer como a gente sempre faz aqui, uma página por unidade de negócio, a começar pelos Estados Unidos, onde a gente teve mais um trimestre duro em termos de venda. A gente tem um same-store sales negativo, com algumas lojas sofrendo bastante com redução de demanda. Em alguns casos, tem parte por cenário macro de consumo realmente nos Estados Unidos, em alguns casos também por questões de concorrência, né? Eu acho que um exemplo que eu posso citar aqui em Nashville, onde inauguraram uma série de outros atrações e restaurantes muito próximos ao nosso restaurante, e a gente tem sofrido, e o nosso time não está conseguindo reverter essa tendência negativa de vendas e puxa o número para baixo.
Por outro lado, apesar desse desafio em vendas, a companhia evoluiu, né, nos Estados Unidos em rentabilidade, a margem bruta sobe mais de 200 bips, chegando a 46% no TRI, e segue ganhando eficiência operacional, mas com esse grande desafio de reverter a curva de vendas. Implementamos também uma série de iniciativas de vendas, como um menu especial de almoço, algumas ofertas específicas de happy hour que a gente viu agora, está vendo ainda nesse final do verão e ao longo do verão melhorar as nossas vendas. E a gente, uma coisa que também nos orgulha, que uma evolução importante no NPS, que foi recorde no período, ou seja, a avaliação dos nossos clientes nos Estados Unidos vem evoluindo trimestre a trimestre. Então, a receita em moeda local, ela reduz, né? Ela cai a receita em 16%, mas aqui tem um impacto de fechamento de lojas que vocês podem ver, a gente chegou a ter 31 lojas em 2023, 28 lojas em 24, e a gente fecha mais uma loja. Nesse sentido, também acho que o desafio no final é um desafio muito importante de operação e vendas lá. A gente anunciou recentemente também a chegada do Emílio Bussoli, que é nosso novo presidente das operações lá nos Estados Unidos. E o foco no final é rentabilizar. A gente fez investimentos importantes nos Estados Unidos, e a gente tem lojas novas que ainda não performam da maneira que a gente entende que elas têm um potencial. Eu acho que esse é das grandes prioridades. E dado a dispersão geográfica, né, e as diferentes públicos e concorrentes que a gente tem lá nos Estados Unidos, no final é um plano de vendas e operações, acaba sendo muito detalhado, loja a loja, praticamente. E o foco, como eu comentei, de Nashville, basicamente são 3 restaurantes que têm um foco, um potencial grande de reversão e melhoria de resultado no curto prazo, que são Nova York, Boston e Nashville, como eu tinha citado. Ao mesmo tempo, a gente também precisa evoluir para entregar uma melhor experiência para os nossos clientes em alguns dos nossos restaurantes icônicos, como o Margaritaville de Panama City Beach, na Flórida, e o de Myrtle Beach, na Carolina do Sul. Tá? Então, passando agora, então esse é um pouco o resumo dos Estados Unidos. A gente, falando das outras marcas nacionais, as marcas nacionais que a gente chama aqui, que é o Catering, o RH Catering, Brunella, Viena, Batata Inglesa, a gente teve uma boa performance de uma maneira geral, principalmente no negócio de aeroporto e batata inglesa. O RH Catering cresceu 19% em same-store sales, devido a alguns negócios novos que a gente foram temporários, mas que a gente conquistou ao longo do TRI. Temos evoluído muito no serviço, né, dessas marcas, que vem trazendo melhores margens. Apesar desses negócios não serem foco para a expansão, pelo menos não nesse momento, eles são muito importantes e relevantes e seguem contribuindo positivamente para o nosso resultado como um todo. Seguindo a apresentação, falando um pouco agora da Pizza Hut, a gente vem tendo avanços significativos, e principalmente nesse segundo trimestre. O sistema ele registrou um crescimento de receita de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, e aliado à melhoria de produtividade, alcançamos uma expansão de margens que impulsionou o aumento expressivo no EBITDA for all. Nesse mesmo período, as vendas nas mesmas lojas reverteram a tendência negativa que vinha do primeiro TRI e apresentaram crescimento, puxados pela performance das lojas próprias, que avançaram mais de 8% em same-store sales, e pelo delivery, que teve uma melhoria importante de margens, com redução de CMV e de custos de entrega. Acho que aqui eu gostaria também de destacar a evolução na qualidade do nosso serviço de delivery, com os tempos de entrega mais rápidos, sendo mais eficiente, melhorando a satisfação dos clientes, o que se refletiu diretamente em mais vendas. E a gente segue também desenvolvendo novos canais de vendas. Nós chegamos já a 65 lojas na parceria com a rede a MPM. Estamos muito entusiasmados com o potencial dessa colaboração para levar a Pizza Hut cada vez a mais consumidores em todo o país. Passando mais um slide, a KFC teve um trimestre forte, mais um trimestre positivo, forte,
impulsionado pela promoção 2 por R$19,90, que é um traffic driver que a gente vinha testando e buscando ao longo dos últimos 2 anos. Esse acho que encaixou muito bem, que ele tem um apelo muito forte com os clientes no que diz respeito à competitividade em termos de preço e, ao mesmo tempo, rentável. Esse equilíbrio é sempre o maior desafio nesse negócio, e essa promoção especificamente, com a maneira que a gente fez esse sanduíche, ela consegue trazer tráfego e também ser rentável. Então, isso reflete o same-store sales de mais de 15,5% nesse trimestre. A receita do TRI, ele cresce 34% o sistema de uma maneira geral da KFC. Aqui, obviamente, a diferença do same-store para os 34% é o impacto das novas lojas que a gente abriu no final do ano passado. E aí, o último destaque, eu diria, as vendas digitais, que quase que dobraram ano contra ano. E a gente também estamos muito animados, eu diria, bastante animados com a marca, e seguros que, com essa parceria que a gente criou na KFC, essa marca ainda vai nos trazer muita alegria e resultado, e motivos para comemorar ao longo dos próximos anos. E para concluir essa parte das unidades de negócio, o nosso querido frango assado, a melhor parada das estradas brasileiras. Tivemos um trimestre de resultados expressivos. A gente começa pelo crescimento de 8% nas vendas nas mesmas lojas, impulsionado aqui também por uma estratégia de precificação inteligente e pelo fortalecimento da recorrência dos nossos clientes. Esse desempenho se apoia em melhorias contínuas na experiência dos consumidores, reconhecidas também pelo mercado com a nossa indicação ao prêmio Reclame Aqui, e materializadas também pela revitalização que estamos realizando em nossos restaurantes. O avanço na receita, aliado a um eficiente controle de despesas, também resultou no aumento de quase 26% no EBITDA ajustado ex-IFRS, com ganhos de eficiência tanto nos restaurantes quanto nos postos. Destaco ainda aqui o crescimento robusto das vendas digitais, que subiram 52% e hoje já representa 70% do nosso faturamento, ou seja, 70% do que fatura o frango assado, o pagamento ele ocorre através de meios digitais nos terminais de autoatendimento na saída das lojas. A gente segue firme nas prioridades, que é colocar o nosso cliente no centro de todas as decisões, focados em ampliar as margens com eficiência em compras, inteligência de preços, controle de custos e retomar o ritmo de expansão com mapeamento de oportunidades e alguns contratos que já estão encaminhando para serem assinados para endereçar esse potencial de expansão que temos. O frango assado, claramente, ele continua acelerando na direção correta e a cada resultado reforça que estamos no caminho correto, no caminho certo, para entregar mais valor, tanto para os nossos clientes quanto para a nossa companhia. Passando aí para o próximo slide, aqui um breve resumo. A gente fecha o TRI com 590 lojas, 25 lojas a mais na evolução anual, 2 lojas a menos do que o primeiro TRI de 2025. Desse parque, um percentual que já vem há algum tempo, 53% dessas lojas são próprias e 47% são franquias. E para falar agora o que isso tudo resultou, então falamos das unidades de negócio, falamos do número de lojas, isso resulta aqui na nossa receita crescer 3,6%, tem um impacto relevante aqui de fechamentos. A gente fechou 30 lojas, fechamos uma loja nos Estados Unidos, fechamos lojas aqui no Brasil, fechamos algumas lojas da Pizza Hut no primeiro TRI também. Se a gente desconsidera esse impacto dos fechamentos, a gente tem um crescimento aí de quase 9% ano contra ano, sendo que desses 9%, 16% de crescimento aqui no Brasil e uma redução de 2% nos Estados Unidos. Same-store sales, quando a gente pega todo o negócio no Brasil, cresceu 9%, mas nos Estados Unidos, como eu falei ao início, ele foi negativo em 8,8%. Claramente, a nossa maior oportunidade para o terceiro TRI continua sendo retomar o crescimento de receita, com disciplina na execução e preservando o nível de rentabilidade
que temos conseguido fazer ao longo dos últimos anos. E isso tudo reflete agora no slide número 11, no EBITDA. O EBITDA ajustado ele chega a 71 milhões de reais, uma redução de 37% com relação ao mesmo período do ano passado. Mas tem um ponto importante a ressaltar, que no segundo TRI de 2024, o EBITDA ajustado ele chegou a 113 milhões de reais, mas impulsionado também por um evento não recorrente de 47 milhões de reais, relacionado ao PPA, decorrente da prescrição de contingências não materializadas de aquisições anteriores. Tirando esse efeito da não recorrente, o EBITDA cresce 6,5% no TRI, 15% no que vai no acumulado do ano. A gente também tem um ponto importante a destacar: no trimestre teve uma redução significativa no D&A de 14%, que passa a representar aproximadamente 5% da nossa receita líquida. Aqui, então, eu paro essa primeira parte da apresentação das unidades de negócio e passo a palavra para a Natália Lacava, minha sócia e nossa CFO, para falar um pouco mais em detalhes sobre o resultado financeiro. É contigo, Natália. Obrigada, Santoro. Bom dia a todos. Mais uma vez agradeço a participação de todos no nosso call de resultado desse segundo trimestre. Acho que vamos para o slide de fluxo de caixa e investimento, mas acho que, em primeiro lugar, reforçar um pouco do que o Santoro falou no começo da apresentação sobre a trajetória que vem sendo construída nos últimos anos, com foco na transformação da IMC, e acho que esse slide aqui ajuda a tangibilizar os efeitos dos movimentos que vêm sendo feitos, como eles vêm surtindo efeito no fluxo de caixa da companhia, né? Acho que o fluxo de caixa operacional pré-FRS, né, ex-UFRS, sai de um patamar negativo para 45 milhões de reais no primeiro semestre de 25. Isso é reflexo das melhoras operacionais em praticamente todas as BUs. Como o Santoro acabou de falar, a queda do D&A, a austeridade que a gente tem tido no nosso D&A, e também um trabalho duro aí da tesouraria, de um esforço de conversão de EBITDA em caixa forte que gerou esses benefícios no fluxo de caixa operacional. A gente aproveitou o momento também para fazer um disclosure adicional para tratar os efeitos do KFC, e se a gente olha sobre essa ótica, a companhia pro forma atinge 55 milhões de fluxo de caixa operacional, que demonstra essa construção que o Santoro vem falando, da transformação dos negócios e o foco operacional em todas as BUs. Quando a gente olha para o CAPEX, para a linha de investimento, a gente manteve a abordagem seletiva, que já vem de muitos anos nos investimentos de expansão. O CAPEX caiu 18% para 56 milhões de reais, e se a gente fizer um ajuste do que a gente chama aqui de carry-over, que nada mais é do que os pagamentos referentes à competência do ano anterior, essa queda foi ainda mais expressiva. A gente chegou num CAPEX aí no primeiro semestre de 25 de 14 milhões de reais, que reflete o nosso foco aqui de proteger a geração de caixa nesse momento aí de taxa de juros mais alta, com foco aí nos investimentos de manutenção do business, para proteger aí a geração de caixa da companhia. Acho que vale um comentário com relação à KFC. É uma operação que tem passado por movimentos de melhora operacional expressivo, como o Santoro demonstrou aí nos outros slides, e isso trouxe reflexo na melhora do fluxo de caixa também dessa unidade de negócio, mesmo que ainda negativo, né, em função da necessidade dos investimentos de expansão do negócio. Dá para ver uma evolução expressiva também, ano contra ano, nessa business unit, né? E a gente continua acreditando nesse negócio, na capacidade que a gente vai ter de crescer ainda mais, e nessa parceria com o nosso sócio de agregar valor e trazer mais escala nesse negócio, e acreditamos na continuidade da melhoria dos fluxos aqui. E, por fim, olhando para os números após o CAPEX e tirando todos os efeitos da operação do KFC, que deixa de ser consolidada nos próximos trimestres, a gente teve uma geração de caixa depois do CAPEX de 20 milhões de reais, e se a gente ajustar pelos efeitos do carry-over, a gente iria para 42 milhões de reais positivo. Então, acho que é importante destacar que para o segundo semestre de 2025, a gente não deve ter esses efeitos do carry-over, então o CAPEX deve seguir nessa linha mais austera, onde a gente foca nos investimentos essenciais, e a gente espera continuar entregando uma saudabilidade aí do nosso fluxo de caixa. Acho que a principal mensagem desse slide, acho que é isso. A gente pode passar para o próximo slide, quando a gente fala de estrutura de capital.
Acho que faz sentido mostrar como é que a gente fica depois de todos os movimentos recentes. Então, a dívida bruta da companhia cai para 545 milhões de reais, com um aging bastante equilibrado aí ao longo dos próximos anos. Já a dívida líquida melhora bastante, cai para 190 milhões, reflexo do fluxo operacional maior e também dos efeitos do deal do KFC. O aumento do caixa, que atinge aí quase 300 milhões de reais, deve ser parcialmente usado para amortizar, para acelerar a amortização das nossas dívidas, e eu espero poder entregar aí uma redução de juros nos próximos trimestres, que deve colaborar ainda mais para a geração de caixa do segundo semestre de 25. O índice de alavancagem fecha em 1,7, como o Santoro falou, bastante confortável e abaixo dos nossos limites aí de covenant, né, de 3 vezes. E acho que um comentário só a título de informação: a companhia passou a ter uma estrutura de opções para venda da parcela remanescente do KFC, e isso reflete positivamente na estrutura de dívida, uma vez que esses direitos foram devidamente refletidos no nosso balanço. Então, para finalizar esse slide, reiterar que a gente continua focado, como tem sido nos últimos anos, na maximização da geração de caixa, que a gente tem sido seletivo na alocação dos investimentos, para otimizar ao máximo os recursos colocando nos ativos que a gente tem de ter o maior ROIC, como o frango assado, por exemplo. Então, acho que eu concluo aqui o resumo da parte financeira. Agradeço o apoio de todos aí nessa jornada e passo a palavra de volta para o Santoro. Obrigada, Santoro. Obrigado, Natália. Então, a gente passando para o slide 14, que é a conclusão, claramente o nosso foco ele segue sendo, né, na execução do nosso dia a dia, as vendas com qualidade, né, com margem. A gente tem sempre esse desafio de trazer tráfego para as lojas. O nosso negócio tem uma alavancagem operacional muito grande, mas precisa fazer isso com bastante inteligência para que venha sempre com margens que agreguem ao nosso resultado. Obviamente, a gente fala aqui da experiência do cliente, acho que esse é o grande desafio, de uma maneira geral, nossa. E ainda temos muitas oportunidades de seguir evoluindo. E eu coloquei também aqui a questão da expansão do frango assado. A gente tem, assim, para concluir, pessoal, eu tenho, eu diria, plena consciência dos desafios que existem de curto prazo, mas estamos bastante confiantes, eu diria, com os avanços que já conquistamos e com o caminho que a gente está trilhando. A gente vai seguir daqui para frente mais leves, mais eficientes e mais preparados para poder acelerar onde temos reais vantagens competitivas. A consistência da nossa estratégia, a força das nossas marcas, a qualidade dos nossos times e dos nossos franqueados, eu não tenho nenhuma dúvida que essa combinação nos levará cada vez mais perto ao nosso sonho grande de ser a melhor plataforma de serviços de alimentação do Brasil. Com isso, eu encerro a apresentação por aqui, passo a palavra de volta para a Samantha, para podermos dar início à sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome e companhia no campo do Q&A. A gente recebeu já uma pergunta, eu vou pegar ela aqui. Uma pergunta do Roberto Carlos, investidor. No caso da KFC, como a companhia está gerenciando a evolução do COGS, considerando que a campanha 2 por tende a pressionar negativamente o percentual? A previsão de repasse de preço para mitigar esse efeito. Além disso, diante da elevação recente da curva de preços de proteína, gostaria de entender se há alguma estratégia específica de balanceamento ou hedge para suavizar o impacto nas margens. Roberto, obrigado pela pergunta. Vou tentar resumir aqui. A campanha 2 por, ela tem um COGS, sim, maior do que a média, vamos falar assim. Só que a gente tem alguns outros efeitos que são muito positivos. Primeiro que é margem positiva, não é margem negativa, né? Então, você ganha dinheiro a cada promoção dessa. Ou seja, trazendo mais tráfego, você te ajuda a diluir boa parte do teu custo fixo. A gente tem um custo fixo razoável
Cada dia que a gente abre uma loja, eu falo com o pessoal, eu sei exatamente as contas que eu tenho que pagar, mas não sei qual vai ser a minha receita. Então, tendo uma promoção que atraia clientes, que faça essa linha média de vendas crescer com margem positiva, é bom, né? Então, aí tem algumas outras características. Uma campanha como essa, a gente não mede o COGS só dela, do 2 para o 19 puro. A gente assume que dentro dessa campanha vai ter um percentual dessa venda que vai ter os famosos adicionais, né? Então, a gente, para você ter uma ideia, gira entre 35% e 40%, a gente acha até que pode crescer nesse percentual, dos sanduíches dessa promoção, que não são somente a promoção, ela vai também com refrigerante, vai com uma batata frita, vai com alguma sobremesa. Então, que tem um COGS substancialmente menor. Então, isso, na média, ajuda e impulsiona a questão de margem. Então, se você olhar na nossa divulgação, essa unidade de negócio, ela cresceu vendas, mas ela também cresce em termos de resultado, tá? Não foi só uma ação de vendas. E aí tem uma pergunta se há previsão de repasse, alguma coisa. Aí entra a inteligência de mix, de gestão de mix. Alguns produtos, sim, a gente, até pela questão que você cita aqui das proteínas, alguns outros produtos a gente redesenhou ou teve que repassar algum aumento de preço, mas de maneira que a gente equilibrou de maneira tal que o mix nosso, do jeito que está hoje, a gente consegue sustentar essa campanha 2 para 19 que vem trazendo um resultado positivo. Espero ter respondido aí a tua pergunta. Vou pegar aqui a segunda pergunta, que do Zé Sasaki, ele diz que, considerando a evolução das operações, a gente deve esperar lucro, distribuição de dividendos ou outros investimentos. Aqui, Jeffer, eu acho que a prioridade da companhia tem sido a geração de caixa e redução de alavancagem, dado o cenário aí de taxa de juros e foco aí na expansão do frango assado, que é um business que a gente acredita muito no potencial. Então, essas têm sido as avenidas que a gente deve seguir aí a partir de agora, tá bom? E tem aqui o Luiz Santos, Santoro, parabéns pelo notório avanço. Ele tem 3 perguntas aqui. Depois da conclusão da transação, se a gente pretende divulgar o P&L resumido da operação de Pizza Hut e outros separados do KFC. Luiz, vou pegar essa primeira pergunta aqui. Sim, porque a operação do KFC ela deixa de ser consolidada no balanço, então você vai sim enxergar separadamente, tá? A segunda pergunta é para esse novo ciclo com o objetivo de destravar valor, se a gente deve esperar uma redução do portfólio de negócios, se essa é uma alternativa. Eu vou passar para o Santoro essa. Olha, com relação a essa questão do portfólio, a gente entende que a gente hoje tem um portfólio, ele tem é muito mais sinérgico do que ele era há 4 anos atrás, e ainda com bastante potencial de crescimento, né? E como eu já falei isso várias vezes, a gente não consegue, nem por capital intelectual, capital financeiro, desenvolver várias marcas ao mesmo tempo, né? Então, a gente claramente vai focar no frango assado, vai ser o maior foco no frango assado, mas nesse momento, assim, não tem nenhuma ação específica de mudança no portfólio que a gente tem, que a gente quer que o que a gente melhorar o resultado dos ativos que a gente já tem e um específico, que é o frango assado, que a gente vê uma capacidade maior de crescimento, que a gente vai fazer com muita disciplina, a depender da nossa disponibilidade de caixa e endividamento, tá? E condições de CDI e tudo mais, cenário macro. Acho que, de forma geral, Santoro, eu vou consolidar aqui as próximas 3 perguntas, Tá. que tratam um pouco do que você já explorou sobre possíveis desinvestimentos de alguns negócios. Se a gente, qual a estratégia da companhia? Aqui eu já comecei, acho que eu toquei rapidamente nesse ponto, mas acho que o que eu posso falar para vocês é que claramente a gente sempre vai estar analisando e avaliando oportunidades que possam fazer sentido para a gente, né? Vocês sabem, o nosso histórico mostrou isso, né? Acho que um bom exemplo, por exemplo, foi a venda da operação de um restaurante lá nos Estados Unidos, ou seja, não era parte da estratégia maior fazer esse movimento, mas a gente teve uma oportunidade num valuation super atrativo e valeu a pena e a gente fez,
né? Então, a gente vai estar sempre analisando, considerando oportunidades dentro do nosso portfólio, mas nesse momento a gente não tem nada para dividir com relação a isso. Tá, a próxima pergunta é do Luiz Eduardo do Bradesco. Acho que a gente menciona, é uma das causas da redução da demanda dos Estados Unidos, o cenário macroeconômico, né? Então, qual que é a perspectiva para esse segundo semestre em relação a isso? Ô Luiz, obrigado aí pela pergunta também. Olha, o cenário ele está um pouco mais restritivo realmente, mas o que a gente acredita muito, Luiz, lá, a gente tem muita oportunidade ainda dentro de casa, né? E a gente já tem visto algumas melhorias impactarem no resultado e nas vendas, né? Então, essa questão, esse exemplo que eu dei de você ter um menu mais competitivo na hora do almoço, fazer promoções específicas de happy hour, por exemplo. Então, a gente tem, eu vejo ainda, apesar de um cenário macro não favorável, a gente tem muita coisa que é dentro de casa que a gente deveria, e a gente vai conseguir entregar melhores vendas fazendo o dever de casa. Não, tem alguém? Tem mais alguma pergunta? Pessoal, com isso, a gente, a gente vai para o nosso último slide aqui. Mais uma vez aqui, eu agradeço aí a participação de todas as perguntas e a participação de vocês no call. E como já é uma tradição, eu sempre termino com uma promoção imperdível nossa. Essa aqui não dá para perder, essa pizza pepperoni grande da Pizza Hut, maravilhosa, R$ 69,90. Difícil ver uma promoção por um produto tão bom com preço tão bom. Então, não percam a oportunidade. Um excelente dia a todos aí, um bom fim de semana. E aproveitem a pizza. Obrigada, pessoal. A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.